A palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero declarar sobre a tua fé, sobre a tua vida, que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a área que você precisa nessa noite? O que você precisa alcançar nessa noite? Ele diz: você precisa se aproximar e crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, a palavra fé no grego, ela significa pistes, que tem o significado de confiança, crença e envolvimento pessoal. Ter fé é algo que depende muito do nosso envolvimento pessoal. Queridos, quando nós falamos que as pessoas precisam ter fé, precisam buscar, precisam acreditar, precisam confiar, é muito fácil quando nós vamos para o nosso irmão viver isso. Mas essa noite, o Senhor está convidando você e eu a exercermos a fé com uma confiança, com uma crença, com envolvimento pessoal, a ponto de nós entendermos que nós precisamos confiar totalmente nele. No dicionário Aurélio, fé significa confiança absoluta. Em Hebreus nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, talvez você chegou aqui nessa noite pensando em tantas coisas, em tantas áreas da tua vida que precisam de um cuidado de Deus. Mas essa noite o Senhor te convida a entender essa palavra e se levantar para que você possa entrar na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus, nós estamos lendo aqui com a igreja, nós estamos ainda antes do capítulo 11, mas enquanto eu estava lendo, nós estamos definindo os hábitos que nós vamos pregar em todo o mês de junho. Semana passada o hábito foi andar pelo Espírito, essa semana andar pela fé, e nos próximos dias nós vamos pregar sobre outros hábitos essenciais para aquilo que Deus quer fazer. Só que muitas vezes nós achamos que só o outro vai alcançar aquilo, e Deus está te convidando nessa noite a acreditar que Ele tem um novo tempo para a tua casa, Ele tem um novo tempo para a tua vida, Ele tem um novo tempo para a tua família, e Ele diz: você precisa ter uma convicção absoluta. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Querido, aquilo que você vai precisar exercer a tua fé são em áreas e situações que ainda você não viu, não viveu muitas vezes, e é apenas com fé que você vai conseguir alcançar. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui, não é à toa, não é em vão, não é simplesmente porque você precisava mostrar que você é forte. Inclusive, olha para o irmão do teu lado e fala: você é forte, você veio na chuva, irmão. Queridos, mas foi através da fé e da palavra que todas as coisas foram criadas. O Senhor olhou e falou: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e naquele momento separou as águas da terra, e Ele foi criando tudo, e aquilo que não era visível passou a existir. Quantas vezes nós já apontamos ou julgamos alguém por falta de fé? Quantas vezes você olhou e falou: olha, era simplesmente a pessoa fazer isso, mas ela não tem fé. Você olhou e você muitas vezes mediu e simplesmente você falou: olha, é tão simples, se você tiver fé vai acontecer. E hoje você está em um lugar que é apenas um milagre, apenas com fé no Senhor. E querido, você está se questionando por que você está vivendo tudo isso, por que você está passando por tudo isso, mas Deus te trouxe essa noite para dizer: é tempo de você se levantar e andar em fé. 2025 é o ano do romper, e para que você e eu nós possamos romper naquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família, nós precisaremos andar por fé. Quantas vezes você já desistiu, abandonou, abriu mão de coisas porque você olhou com os seus olhos físicos e disse para você mesmo: não dá.
Queridos, em João, no capítulo 20, versículo 29, Jesus diz a Tomé: porque me viu, você creu. Queridos, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha passado pela pior fase, pelo pior momento, mas ainda assim, Tomé, ele precisou ver para crer. E o Senhor, ele declara: bem-aventurados que não viram e creram. Tomé precisou ver para crer, enquanto Jesus destaca a importância de acreditar sem a necessidade de uma confirmação física. Quantos de nós já paramos em algo porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos? Deus te trouxe essa noite para declarar sobre a tua vida que chegou o tempo de você começar a pedir: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque aquilo que eu vou viver ainda não foi visto, mas vai acontecer em nome de Jesus. Jesus destaca a importância daqueles que acreditaram sem a necessidade de uma confirmação. Deus te trouxe nessa noite aqui, querido, para que nós possamos juntos entender que aquilo que Ele começou na nossa vida, Ele é fiel para completar. Você está olhando para as circunstâncias, para os problemas, para as suas dificuldades, para o teu eu, mas Ele está te falando hoje: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, Ele vai declarar isso. E quantos creem nessa noite? Mas vocês vão me ajudar em nome de Jesus? Quantos creem nessa noite? Senão eu já ligo o ar, Naldo, no 18, que daí todo mundo acorda. Por quê, querido? Porque andar pela fé, você precisa reagir, você precisa ter uma ação, uma atitude. Deus, Ele está falando: o que te impede de viver uma vida que anda pela fé hoje? O que tem te impedido de avançar, de crescer, de prosperar? Entenda de uma vez por todas, não é tudo sobre você, querido. Sabe, o Senhor te trouxe essa noite para falar para você, através de mim: saia do centro e coloque Jesus no centro da tua vida. Até quando você vai ficar limitando o Senhor naquilo que Ele quer fazer? Porque a minha vida, a minha olhar, a minha cara, querido, Deus está falando para mim e para você: se levanta, acredita, eu te escolhi para viver de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Só que nessa noite existem pessoas que não estão sonhando mais. Existem pessoas que não estão buscando mais, se converteram, estão na igreja e agora estão conformados a viver da mesma forma. Nessa noite o Senhor está falando comigo, com você: volte a sonhar, volte a acreditar, volte a pedir. Efésios 3:20, coloca para nós lá, Efésios 3:20. Declara: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Queridos, Ele quer fazer infinitamente mais. Só que o Senhor me trouxe aqui hoje com o propósito de levantar um povo que vai entender a importância de voltar a sonhar, a pedir, porque Ele quer fazer infinitamente mais do que você está pedindo. Pastor, meu casamento está destruído, então pede, Ele quer fazer infinitamente mais. As minhas finanças estão, olha, no vermelho, 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 vermelho com força. Ele quer fazer infinitamente mais. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que precisam ser curados. Pede, Ele quer fazer infinitamente mais. Mas nós colocamos um lugar que nós deixamos de falar coisas para Deus, porque nós queremos viver uma vida com o nosso controle pessoal. Nós queremos viver uma vida onde nós controlamos e podemos conduzir todas as coisas. E Deus está te convidando nessa noite a se levantar e falar: Pai, eu decido andar pela fé. Porque, queridos, nós pregamos sobre viver pelo Espírito, e é lindo isso. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez hoje você chegou aqui e você está falando: pastor, eu preciso mergulhar mais fundo, eu preciso entender o porquê eu estou parado. Mas, querido, nessa noite,
O Senhor, Ele quer nos levantar como igreja que ora e tem fé. Em Mateus 17, 20, Jesus faz uma analogia e Ele fala: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Querido, é tão pequeno, mas Ele fala: olha, essa fé, embora tão pequena, se ela for concentrada, direcionada, se ela for declarada, o poder e o potencial dela será gigante. Mas muitas vezes, mesmo que pequeno, nós não conseguimos focar e colocar na proporção certa, na direção certa. Nós desfocamos, nós nos perdemos, nós nos distraímos e esquecemos aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Querido, uma semente de mostarda, o grão de mostarda, ele é tão pequeno, mas quando ele cai e morre, e ele se enraiza no chão, e ele cresce, ele nasce uma árvore tão grande, que é capaz de dar pouso para aves, fazer sombra. E vai você tentar arrancar um pé de mostarda? Por quê? Porque, querido, quando a tua fé, ela está direcionada com o potencial daquilo que Deus te entregou, ninguém é capaz de te parar. Entenda, a fé, ela não precisa ser imensa para ela ser eficaz e dar resultados. Ela precisa apenas existir. Ela precisa apenas que você e eu, nós nos levantemos e demos um passo. Sabe, chegou o momento de você e eu como igreja pararmos de colocar regras e critérios para tudo que Deus quer fazer na tua vida. Tudo precisa, olha, se Deus fizer, eu dou um passo. Isso não é fé. É porque eu dei um passo, Deus vai fazer. Deus está convidando e nos chamando a entender que a fé é um dom de Deus nas nossas vidas. A fé é uma confiança em Deus que, quando nós colocamos em prática, nós podemos estar passando por dificuldades, por problemas, por situações difíceis, mas quando nós decidimos nos levantar, não existe ninguém que é capaz de nos parar e impedir o que Ele vai fazer na nossa vida. Mas muitas vezes nós nos frustramos, porque em algum momento nós decidimos viver os dons, talentos e projetos que Ele nos deu com a força do nosso braço. E hoje você está com a tua vida bagunçada. Mas, querido, isso aconteceu em algum momento porque você tirou Jesus do centro e colocou as tuas situações, os teus problemas, ou a tua vontade própria no lugar. Você era talentoso e você decidiu viver da melhor maneira que você encontrava. E hoje você chegou aqui e você fala para mim: pastor, eu já me frustrei, eu já me decepcionei, e hoje eu não acho mais possível entrar nessa galeria dos heróis da fé. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: muitos de nós não temos conseguido andar pelo Espírito, quem dirá pela fé, por conta de escolhas e decisões nossas. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para restaurar a tua casa, para restaurar a tua família, para restaurar a tua história, para restaurar o teu ministério, sabe, para voltar a trazer a alegria da salvação, sabe, voltar a trazer a alegria daquilo que Ele quer fazer e derramar sobre a tua vida. Quem é você hoje? A Bíblia vai dizer em Mateus 7, no versículo 24 a 27, que nós teremos dois homens. Um homem prudente, que ouviu as minhas palavras, como diz o Senhor, as praticou, e ele edificou a sua casa sobre a rocha. E nós teremos o homem insensato, que é aquele que ouviu as palavras, não as cumpriu, não as praticou, e no momento de edificar a sua casa, edificou sobre a areia. E eu te pergunto nessa noite: quem tem sido você? Sabe, para que nós possamos viver pela fé, nós precisaremos entender que é chegado o momento de nós voltarmos e alinhar a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso caminho. Muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo, nós estamos vivendo tantas coisas difíceis,
Mas o Senhor fala, frases como essa têm te levado a esse lugar. Amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu me posiciono, amanhã eu decido o que eu farei ou não para endireitar minha vida. Querido, o que o Senhor quer fazer precisa de um posicionamento hoje. Sabe, viver pela fé muitas vezes é passar por situações difíceis, mas entendendo que Ele vai fazer com que você possa suportar todas as coisas. Aquele que as ouve e as pratica. Querido, Jesus, Ele fala para mim e para você: olha, o que você está fazendo com o dom que eu te entreguei? Quantos aqui têm dons e talentos? Deixa eu ver. Para uns, Ele deu 1 talento. Para outros, Ele deu 2. Para outros, Ele deu 5. Se Ele chegasse hoje e te chamasse pelo nome: Tiago, o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Olha, eu investi, eu trabalhei, eu vendi, comprei, eu fiz umas negociações, e agora eu tenho 10. O que tinha 2, agora eu tenho 4. Mas ai daquele que tinha 1 e enterrou. Queridos, quando nós não andamos pela fé, nós não conseguimos decidir áreas importantes nem da nossa própria vida. E eu quero que você olhe para dentro de você e veja: hoje você está ouvindo e praticando aquilo que Ele te entregou. Naquele momento, aquele senhor olha para aquele servo que enterrou o talento. Ele falou: nossa, por que você fez isso? Ele: olha, é que o Senhor é brabo, o Senhor é exigente. Ele começou a colocar várias ponderações por que ele tinha enterrado. Mas aquele homem olhou para ele e falou: servo inútil. Queridos, chegou o tempo de nós entendermos que basta uma palavra do Senhor. Mateus 8, capítulo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aquele homem, ele acreditava que bastava uma palavra de Jesus para que o criado fosse curado. Naquele momento, quando Jesus entra, ele pergunta para ele: olha, mas você não quer trazer ele aqui? Ele fala: não, Senhor, basta uma palavra sua, porque eu acredito e confio em palavras de autoridade. Hoje, quando eu obedeço o meu Senhor e eu dou ordem para os meus soldados, eu falo: vai, e eles vão, vem, eles vêm. E aí eu te pergunto: por que o Senhor tem que ir lá, se hoje, com a autoridade que existe em ti, basta uma palavra e ele será curado? Queridos, naquele momento Jesus, no versículo 9, ele se surpreende, e no versículo 10 ele diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei a fé como a sua. Sabe, muitas vezes você e eu não temos avançado e crescido porque nós não estamos acreditando. Alguém aqui já assistiu Desafiando Gigantes? Alguém já assistiu? Queridos, aquele jovem, ele precisava fazer uma prova, e era um time que estava perdendo. Nem vamos falar dos times aqui do Paraná para não dar briga. Esses dias eu vi a torcida do Paraná fazendo uma homenagem num cemitério. Aí eu falei: meu Deus do céu, nem sabia que tinha tanta gente. Mas assim, às vezes você é do Paraná, do Coxa, do Atlético, e talvez você é de um desses times que estava mal das pernas. E aí o Senhor te escolheu para ser o treinador deles.
E queridos, aquele homem, ele começou a treinar aquela equipe que só perdia, sabe, perdeu, saiu da primeira divisão, da segunda divisão. Aí essa semana me falaram, olha, tal time vai jogar com o Bairro Alto. Eu falei, não era Bairro Alto, mas era algum time de Ponta Grossa. Eu falei, meu Deus do céu. E você já está na terceira, indo para a quarta divisão. E aí o Senhor fala, eu te escolhi para que você possa treinar e preparar esse time. E querido, naquele filme ele começa a preparar e a trabalhar nas pessoas, mas Deus precisa começar a ministrar primeiro no treinador. O treinador não acreditava mais. O treinador não confiava mais. O treinador não achava mais que era possível, e Deus começou a ministrar na vida dele. E ele falou, um dia ele estava no escritório dele, e um homem, um pastor, ele entrou e ele falou, olha, quem mais acredita que vai chover? Aquele que ora e sai com o guarda-chuva, ou aquele que ora e espera, se chover ele compra um guarda-chuva? Ele falou, tudo que você fala, você não vive. E naquele momento, aquele homem começou a praticar. E a partir do momento que ele começou a praticar, a equipe dele começou a ser tocada. E tem uma cena que é a mais marcante do filme, é quando ele coloca o jogador para andar nas costas do outro, né? Quem joga futebol americano sabe que eles treinam e colocam, eu não vou colocar aqui porque senão eu não vou aguentar o cara, mas ele coloca aqui o jogador e ele vai e ele tem que atravessar e treinar. E naquele momento ele fala, Brock, se você voltar a acreditar que é possível, todo o time vai acreditar que é possível. E naquele momento do treino, ele falou, olha, eu vou carregar então até metade do campo. E ele falou, eu acredito que você pode mais. E queridos, no momento que aquele treinador venda aquele jovem, ele vai, e ele começa a querer desistir, começa a ficar pesado, começa a ficar difícil. E ele começa a declarar, eu acredito que você pode, não desiste, não para. E aquele jovem começa a chorar e fala, treinador, já está perto do meio do campo. E ele fala, não importa, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias. Treinador, está doendo, está machucando, minhas pernas não aguentam mais. Ele fala, negocie com o teu corpo, você consegue mais, você pode. E a mente dele começa a fazer com que ele vá parar. E aquele homem começa a ajoelhar. E ele começa a falar para ele, cara, eu confio em você. Eu acredito em você. Vocês farão obras ainda maiores do que eu. Hoje Jesus te trouxe aqui nessa noite para falar para mim e para você. Continua, persevera, avança. Vocês farão obras ainda maiores. No momento que ele não aguenta mais, que ele deita, ele chora e fala, treinador, me perdoa porque eu não aguentei mais. Ele fala para aquele jovem, você andou o campo inteiro. Quantas vezes você e eu, nós temos desistido e parado, por causa do nosso emocional, por causa do nosso irmão, por causa da nossa irmã, por causa do nosso cônjuge. Sabe, Deus está falando, chegou o tempo de vocês aprofundarem as suas raízes, é tempo de andar pela fé. Sabe, querido, quando nós fazemos como esse homem imprudente, construímos a nossa casa sem uma estrutura profunda, qualquer chuva que passa leva. Alguém aqui já viu uma ressaca de mar? Alguém já viu? Queridos, uma vez eu visitei minha tia em Matinhos, ela mora depois daquela BR principal. E queridos, era um dia que tinha tido uma ressaca. E o mar ele estava quase chegando na BR principal. E só ficaram em pé as casas que tinham fundamentos adequados.
Nós estamos vivendo um tempo que é tudo muito fast food, tudo muito rápido. Nós não queremos investir tempo em fundação, nós não queremos investir tempo naquilo que precisa. Nós estamos na school aqui com vários homens e mulheres que estão se dedicando e pagando o preço para aprender e se fundamentar. Você se alegra por isso, amém? Mas eu vou dizer para você que não é fácil para ninguém estar aqui toda quinta-feira. Mas ao meio do caminho, você vai dando prioridade para outras coisas, você vai escolhendo outras coisas. Por quê? Porque você não quer se fundamentar. Você quer viver pela tua emoção, por aquilo que é bom para você no momento. Mas Deus está falando, eu te trouxe aqui nessa noite, na Ordens Novos Church, para você decidir se enraizar, se fundamentar. Nós estamos muito preocupados com resultado e performance. Deus está falando, eu estou preocupado com a tua fundação, como está a tua casa. Se a tempestade vier, como você vai reagir? Não existe mais tempo para continuarmos vivendo uma vida superficial e rasa. Quantos aqui já reformaram a sua casa? Deixa eu ver, morando nela, vamos lá. Quantos fariam isso de novo? Queridos, reformar uma casa morando nela é de chorar. Você limpa tudo, aí o pedreiro vem no dia seguinte e corta um azulejo na sala e suja tudo. Você acha que está tudo pronto e quando você menos espera tem que quebrar a parede de novo. Você acha, olha, agora vai, e aí não vai. Aí você pergunta, qual que é o prazo? 20 dias, multiplica por quanto, Naldo? Por 6? Por quê? Porque, querido, reformar é pior do que construir. Porque quando o Naldo, ele é mestre de obra, já construiu muitas coisas. Mas quando ele pega um projeto, ele tem começo, meio e fim. Mas quando ele vai fazer uma reforma, queridos, mexer naquilo que está pronto é muito pior do que construir do zero. E hoje o Senhor está falando comigo, com você, e você precisa entrar neste lugar, para que Ele possa reformar a tua vida. Ah, pastor, mas está muito difícil. Sim, está difícil, porque você é cheio de manias. Você quer fazer do teu jeito, você está sendo avisado e alertado, e você não obedece. Deus fala para você, abre mão desse vício. Ai, pastor, é só vício em bebida e cigarro? Não, tem gente viciada em pornografia, gente viciada no Instagram. Olha o teu celular e quanto tempo você passou lendo a Bíblia essa semana e quanto tempo você passou no Instagram. Pastor, é pecado? Não é pecado, é pecado você não ler 3 capítulos da Bíblia e passar 3, 4 horas em rede social. Pastor Telmo faz uma mentoria com a gente e ele falou, olha, eu nas férias teve um dia que eu bati quase 4 horas de Instagram. E eu falei, Deus, me perdoa. E Deus falou, calma, você está de férias, mas por quê? Porque, querido, 4 horas vendo, ele falou, vendo time, futebol, gol, corrida, não é pecado, mas o que nós podemos fazer neste tempo para a nossa vida? Os discípulos já tinham visto tantos sinais, tantas curas, tantos milagres, mas ainda assim eles continuavam tímidos, sabe, com medo. Mateus 8:26, Jesus fala, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Sabe, eles viram tudo que Jesus fez, e no momento que eles entraram naquele barco, a tempestade começou a chacoalhar e começou a intimidar eles, e ao invés de se levantarem e falarem, eu sei no Deus que eu tenho crido, eles começaram a falar, meu Deus, ele está dormindo. Querido, Jesus, Ele está contigo no teu barco, mas Ele está esperando uma atitude tua. Ele está esperando você falar, olha, de uma vez por todas eu decido me levantar e mostrar, eu acredito em Deus, eu acredito naquele que Ele declarou a meu respeito. Sabe, muitas vezes nós temos nos tornado discípulos medrosos, inseguros, tímidos. Mas Deus está falando, eu quero te curar nessa noite, eu quero te levantar, eu quero declarar em nome de Jesus que toda a timidez vai embora deste lugar.
Queridos, quantas pessoas você pode alcançar pelo teu Instagram, já que você gosta tanto dele? Mas a maior parte do tempo nós passamos compartilhando e falando coisas que não agregam. Pastor, mas eu tenho vergonha, querido, vai num parque. Eu já estou viajando com a série que a gente vai postar no Instagram do mês que vem. Eu estava no Parque das Águas, não vai me copiar agora, estou dando um spoiler aqui. Esqueci que está ao vivo aqui, Jesus. Porque pega um fundo bonito. Deixa Deus te usar. Pastor, o que eu vou falar? Fala do que Deus fez na tua vida. Fala, eu estava morto e eu vim à vida. Ninguém mais acreditava em mim, mas Ele mudou a minha história. Sabe, Deus está falando através da tua vida. As pessoas vão começar a praticar a fé. Porque, querido, muitas vezes quando elas olham para nós, elas vão voltar a acreditar que existe ainda uma vida, existe ainda uma saída. Quantos sabem aonde vai ser construído o maior prédio residencial do mundo? Quem sabe aqui? Em Balneário Camboriú. Mais de 500 metros de altura. E eu fui pesquisar quantos metros de profundidade no projeto de fundação eles fizeram. Querido, eles fizeram apenas 40 metros, porque eles desenvolveram uma técnica especial. Mas você tem noção do que é ter 500 metros de altura? Sabe, você precisa entender que muitas vezes aquilo que Deus vai fazer na tua vida ainda está no momento de fundação. Sabe, quanto maior for a promessa, aquilo que Deus declarou a teu respeito, maior será o tempo de entrega, maior será o tempo de mergulhar, maior será o tempo de entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus e ouvir o que Ele quer entregar para você. Talvez você, como eu, quando nós compramos o apartamento da mãe, a gente passava na frente, a gente já estava pagando, a gente já estava investindo e nada foi construído. E eu ligava para a imobiliária e falava, está tudo certo, só tem tapume naquele lugar. E ele falava, calma jovem, é a fundação. Mas já passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele, calma. Querido, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai começar a crescer e florescer, mas o tamanho disso, se Ele vai se sustentar, dependerá da profundidade do preparo. E muitos aqui estão se questionando, pastor, mas eu tenho vivido pela fé e tem dado tudo errado na minha vida. Queridos, a primeira pessoa que é citada nos exemplos de fé em Hebreus 11 é Abel. Abel até hoje ele é lembrado pelo homem que ofereceu um sacrifício mais excelente para Deus. Ele fez uma oferta, ele entregou algo grande. E embora Deus se agradou da oferta de Abel, ele não impediu que o seu irmão o matasse. Sabe por que você e eu muitas vezes estamos sofrendo? Porque nós achamos que nós compramos a Deus com o que nós fazemos. Deus está falando para mim e para você, entrega tudo, pare de querer comprar. E se eu fizer isso, Deus, o Senhor me dá aquilo, querido, com Deus não se brinca, não se negocia. Deus está falando, olha, entrega a tua oferta e o mais eu vou fazer na tua vida. Caim matou Abel, mas até hoje Abel é lembrado por aquilo que ele fez. Entenda, a nossa vida ela tem um propósito, embora a de Abel fosse tão curta. Querido, ele viveu os planos e os propósitos de Deus. Noé, quantos aqui conhecem Noé? Noé, ele viveu pela fé e divinamente ele foi instruído por Deus para construir uma arca para a salvação da sua família, dos animais e de todos que acreditassem naquilo que ele estava falando. Queridos, Deus ele trouxe você aqui na Odds Novos Church para juntos nós sermos uma igreja referência, não para a nossa glória, mas para que a gente possa impactar este lugar. Só que Ele vai entregar ideias para você que vai parecer loucura. Você tem noção que Ele falou para Noé? Você vai construir uma arca em um lugar que nem chovia, nunca tinha chovido.
Talvez você está ouvindo coisas de Deus, palavras, direcionamentos, você está falando Deus, mas ninguém fez isso, querido, você vai ser o pioneiro. Deus está falando, eu te trouxe essa noite para você entender que chegou o tempo de você se levantar como Noé, construir, todos vão olhar para você e dizer, você é louco. E você vai dizer, não, eu estou vivendo debaixo de uma palavra. Quantas pessoas ele tentou chamar para o propósito e elas não acreditaram, querido, muitas pessoas não vão acreditar naquilo que Deus te entregou. Pode ser que o pastor não acredite, que a pastora não acredite, que o teu líder de GC não acredite. Mas se Deus te entregou, vai e faz. Para todos Noé era um maluco, mas para Deus ele era um homem obediente que estava debaixo de uma palavra. Quantos aqui já ouviram falar sobre Abraão? Abraão, querido, ele foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra que ele iria mostrar. Eu não sei o que você está precisando hoje, o que você está buscando, mas Deus está falando, olha, você precisa se movimentar. Eu estou dizendo, vai, caminha, mas Deus, eu não sei como vai ser quando eu chegar, caminha, continua, avança. Existem pessoas nessa noite que precisam se movimentar. Deus está falando, chegou o tempo de você se movimentar. Talvez não é mais o teu local que você está fazendo, levanta e anda, querido. Muitas vezes nós estamos apegados a cargos, a lugares, a pessoas, a amigos, mas Deus está falando aquilo que eu vou fazer em você. Muitas vezes você vai ter que estar longe da tua família, da tua casa, você vai ter que mudar de cidade e lugar, mas se eu tenho uma palavra para você, eu vou te mostrar. Tenha fé. Pela fé, Sara se tornou mãe de filhos, mas a falta de fé de Sara fez com que ela fizesse Abraão deitar com outra mulher. Quantas vezes você e eu geramos Ismael? Porque nós não conseguimos acreditar e confiar naquilo que Deus falou que Ele ia fazer. Nessa noite Deus está falando, pare de dar jeitinho nas coisas. Volte ao lugar que você precisa. Ah, pastor, eu errei, eu gerei Ismael. Mas querido, Deus está te convidando nessa noite. É hora de você gerar o filho da promessa. Muitos estão em outra fase, já geraram o filho da promessa, estão com Isaac nos braços. E talvez Deus está te pedindo Isaac nessa noite. Entenda, Ele não quer Isaac, Ele quer o teu coração. Ele quer saber se realmente, como o Kevin disse aqui, no momento que Ele te entregar aquilo que você tanto pede, que você tanto busca, se você não vai abrir mão do teu tempo com Ele, de estar com Ele, de caminhar com Ele. Deus está falando, eu quero o teu coração.